Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade e a nossa padroeira. Muito boa tarde, minha amiga dona de casa, companheira de todas as tardes aqui pela TV Horizonte. O senhor aí também, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Olha aqui, lembrando que você pode mandar uma denúncia aqui, uma mensagem, manda pelo nosso WhatsApp, 99680-2910, 99680-2910. Você pode apontar para a câmera, né, o nosso QR Code, e você pode também fazer uma matéria assim, ó, né? Você ligue, grave, fala o que você gostaria de falar, mande o que você gostaria de mandar, assim, desse jeito, com o telefone na horizontal. Tá legal? E nós estamos aqui pelo canal 30.1 e também no digital, no YouTube, TV Horizonte Oficial. Pois é, nós estamos vivendo agora uma fase processual no Supremo Tribunal Federal que está analisando, através de testemunhas, de depoimentos, né, o chamado golpe que tentaram dar, né, no início do governo Lula, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e também os seus auxiliares, né. Ontem foi o general Gomes Freire, que foi comandante do Exército na fase final do governo Jair Bolsonaro. E ele contou lá as coisas que ele sabia a partir do chamado golpe, né, que nada mais era do que um artigo da Constituição que prevê estado de defesa ou estado de sítio, né? O presidente Bolsonaro, quando perdeu as eleições, ele pensou em pedir um estado de defesa, naturalmente, denunciando que as eleições não foram limpas, essas coisas todas que vocês já conhecem, que o Bolsonaro, ele não falou isso só depois das eleições, não. Ele falou antes das eleições, sempre ele quis dizer que as eleições no Brasil não eram limpas, que a chamada urna eletrônica não era confiável. E ele foi eleito pela urna eletrônica, né, na eleição que lhe deu a vitória em 2018, não é verdade? Então, bem, aí o general fez o seu depoimento, né? Clássico, bem feito, mas não agradou ao ministro Alexandre de Moraes. Ministro é juiz. O depoente, né, a testemunha, não deve falar aquilo que o ministro quer, que o juiz quer. O depoente fala aquilo que ele entende que foi o que aconteceu, não é? Ele não tem que agradar nem ministro, nem ninguém, ele tem que falar o depoimento dele, né? E aí, eu acho que se excedeu, mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes, quando ele quer dar uma bronca no general, porque o general não está dizendo aquilo que, segundo o ministro, a Polícia Federal escreveu no inquérito que foi mandado, não só para a Procuradoria-Geral da República, como também para o Supremo Tribunal Federal, né? A gente não sabe se o inquérito da Polícia Federal teve falhas ou não falou aquilo que era verdadeiro, não é verdade? Então, agora, o certo agora desse inquérito é o que está acontecendo, onde vão ouvir as testemunhas, onde os réus vão falar, aí sim é o inquérito perante o juízo. Aliás, vocês conhecem muito bem, né? Acontece muito isso na justiça, né? O sujeito quer falar, né? A polícia quer interrogar, ele fala assim, só falo na justiça, só falo perante o juízo, porque é no juízo que se processa, que faz o processo legal está diante da justiça, né? Mas agora vamos lá à nossa redação, né? Conversar com a nossa querida Letícia Bessa. Letícia, boa tarde, quais são as novidades? Boa tarde, Jacir, boa tarde à turma do Ei Gente. Então, terminou em nada, Acir, a votação que estava prevista para esta tarde na Assembleia Legislativa de Minas, que ia discutir a privatização da FHEMIG, né, a Fundação Hospitalar de Minas Gerais. O assunto estava na pauta desta tarde, mas na hora de discutir o assunto,
Deputados de oposição, aliados do governo também, entraram num consenso de retirar o assunto da pauta. É um assunto complexo, né, Assir? Foi proposto pelo governo de Minas em março do ano passado, é um assunto que vem em banho-maria desde então, o governo tinha outras prioridades de discussão, então esse assunto vem rendendo e agora entenderam que precisava ser discutido um pouco mais. Agora tem um momento complexo também, né? O governo de Minas, a Assembleia Legislativa discute também o Propag, então é um tema que, se não for discutido nesta semana, se não for retomado amanhã ou até sexta-feira, ele pode ser trancado, né? E aí essa pauta pode trancar as discussões, as votações, e aí vai complicar outros assuntos em discussão na Assembleia. Então, dá para entender aí mais ou menos que eles devem retirar esse assunto da discussão. Sindicatos da saúde, deputados de oposição entendem que não é o momento, não é uma discussão favorável, eles pensam que vai ser o desmonte da saúde, né? Também discuta a questão de que vai ser complicado para fiscalizar a destinação do dinheiro público, enfim. São muitas discussões, né, Assir, nesse sentido. A saúde vem sendo pauta constantemente aí. Então agora vamos ver no que vai dar aí essa votação. Letícia, infelizmente, eu conto um pouco dessa história, porque foi no governo de Israel Pinheiro, quando se criou o novo pronto-socorro, que é o Hospital João 23, o governador da época, João Pinheiro, ou Israel Pinheiro, criou a FEMIG, a Fundação de Saúde de Minas Gerais. Porque antes tudo ficava ligado ao gabinete do secretário de saúde, né? Então, uma fundação de saúde, ela pode buscar recursos de outros lugares, né? Ela pode vender serviços, a fundação pode fazer vários tipos de coisas, inclusive contratação também de funcionários, etc, etc. Fica mais fácil você administrar a saúde do Estado. Então, a FEMIG virou um gigante, porque ela está presente em quase todas as cidades do interior de Minas, tem algum órgão da FEMIG, né? Então, eu fico achando interessante o governador Romeu Zema, que tem um lema, né? Governo diferente, Estado eficiente. Não é esse o lema do governo do Estado? Exatamente. Né? Então, cadê a eficiência do governo em administrar bem? Né? Administrar a FEMIG bem, administrar o pronto-socorro bem, né? Então, é isso que nós esperamos, né? Quer dizer, a marca do governo parece que não está dizendo justamente quando ele quer privatizar a Fundação Estadual de Saúde, que é a FEMIG, né? É um negócio assim interessante. Você privatizar a FEMIG? Quando se pensa em privatizar a CEMIG, vai lá, Copasa, tudo bem, mas a Fundação de Saúde do Estado de Minas Gerais, nós estamos vivendo aí um problema seríssimo de saúde, inclusive o governador está sendo cobrado, né? Porque ele disse que no primeiro governo dele ele não teve condições de terminar os hospitais regionais que começaram a ser construídos lá no governo Anastasia. Os hospitais começaram a ser construídos no governo Anastasia, ganhou o Pimentel, ele não continuou a construção dos hospitais, todas as obras foram paralisadas, né? E depois, no governo do Zema, no primeiro governo, ele disse que estava apertado, o governo teve problemas e etc. E não podia. Mas, para a reeleição, ele falou, vou terminar os hospitais, e os hospitais estão paralisados até hoje, né? Então, todo mundo está esperando que os hospitais regionais passem a funcionar verdadeiramente. Daqui a pouco a gente volta. Conheça a Oral Sim. Há mais de 20 anos de mercado. Somos a número 1 do Brasil em implantes dentários. Para lhe recepcionar, temos estacionamento privado exclusivo para pacientes. Nossa equipe de doutores faz com que sejamos referência em serviços de implantes dentários, prótese protocolo, lentes, facetas, clareamento dental, ortodontia Invisalign e clínica geral. Pensando em seu conforto, contamos com o moderno raio-x panorâmico digital e scanner intraoral tecnológico. Trabalhamos com renomados laboratórios de prótese de Belo Horizonte para personalização do seu caso.
Uma sala de pós-cirúrgico com assistência de profissionais para a sua recuperação. Você que sempre sonhou em transformar o seu sorriso, o seu dia chegou. Meu nome é Dr. Ricardo Justo e nós, aqui da Oral Sim Implantes, estamos te aguardando para transformarmos o seu sorriso. Venha! Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos. Pois é, e se você quiser saber mais, ligue para a Oral Sim. 21 17 3300. 21 17 3300. Você pode ligar, marcar uma consulta completa, totalmente gratuita que eles vão fazer na sua boca. E vão saber as condições da sua boca e ver qual tipo de tratamento que você tem que fazer na Oral Sim. Tá legal? Você pode começar a fazer um tratamento mais simples e chegar, inclusive, ao implante dentário, porque eles vão fazer uma completa investigação sobre as condições da sua boca, as condições da sua dentição, né? Eu sempre falo o seguinte, que Deus nos deu duas dentições, a primeira e a segunda, a terceira, a Oral Sim te dá, tá legal? Ligue para lá, 21 17 3300. E eu quero dizer o seguinte, que os advogados, né, a Oral Sim tem um convênio com a OAB, e não só os advogados, mas também os seus parentes, né, os seus filhos e herdeiros, né, têm condição de fazer um tratamento na Oral Sim muito mais barato, com um dispêndio muito grande de um desconto bom, né, que a Oral Sim dá para esse convênio com a OAB e outras categorias também que já tem convênio com a Oral Sim. A Oral Sim tem dois endereços, Avenida Pedro II, 1289, ali esquina com a Rua Ervália, do lado ali da Cantina Minas Goiás, na Pedro II. E também na Contorno, em frente ao Hospital Felício Roxo, ao lado da Araújo, tá legal? Oral Sim, esperando o seu telefonema, 21 17 3300, e marque a sua consulta totalmente gratuita. Vamos agora ouvir a dona Maria Pereira, de 87 anos, que procurou a nossa equipe de reportagens para denunciar a situação da estação São Gabriel, a estação de ônibus São Gabriel. Ela reclama de atrasos, confusão no embarque e muito desrespeito com os passageiros. Vamos ouvir um trecho em que ela disse e faz essa denúncia aqui na TV Horizonte. Olha, Cirandão, eu te agradeço de joelhos se você olhar para nós na estação São Gabriel. Tem um sofrimento e dor. Continuamente. Só vive sem elevador, sem escada rolante, sem escada comum. É um descaso, é um horror. É um terror a estação São Gabriel. Tá penha. Os banheiros é um horror, mas esse é o de menos, entendeu? Demais mesmo. É condução para você descer. Isso é um negócio sério, né, que nós estamos apurando aí com essa denúncia da dona Maria Pereira, de 87 anos, que não é bem tratada na estação de São Gabriel. Agora, vamos falar com a nossa repórter Erlene Grace, que entrevistou as pessoas lá na estação. Conta pra gente! Olá, Cir. Olá, você que nos acompanha no Ei, gente. A rotina de quem depende do transporte público em Belo Horizonte nem sempre é fácil. E aqui, na estação São Gabriel, os problemas se acumulam. Reclamações sobre atrasos, lotação e segurança são constantes. E quando o transporte falha, o prejuízo é do povo e a cobrança também. Às vezes dá confusão, dá briga, então realmente demora muito. Todos os dias a mesma? Todos os dias. Então, em relação à segurança também, deixa a desejar? Deixa muito a desejar. Porque nunca tem segurança aqui, nunca que a fila, ninguém respeita a fila, entendeu? As pessoas que chegam, aí entram mais na frente, não respeita a fila, entendeu? Não fica ninguém, não, ninguém. Tem ninguém aqui para organizar a fila. E agora só porque tem reportagem hoje está mais rápido. Eu chego com ela, não só eu, como mães de crianças autistas, que eu já vi, e as pessoas não têm um pingo de respeito. É uma falta de educação, empurra a gente para entrar. O transporte em Minas Gerais e Quadro, todos são péssimos, tudo. A estação, tem dia que as escadas volantes funcionam, tem dia que não funciona, o elevador não funciona. Lotação muito ruim, quando chove você fica mais na chuva dentro do ônibus que cá fora. E aí não adianta reclamar que é tudo assim, a empresa só falando que vai melhorar e não melhora, isso é só enganação. Eles melhoram para eles, para nós não. Não tem nenhum tipo de fiscalização não,
seja que Deus quiser. Quem quer entrar primeiro é quem entrou, entendeu? A falta de educação do povo de entrar na nossa frente. E aqui é sem monitoração nenhuma, os fiscal ficam tudo lá. E quando vem alguém sem pagar passagem, eles se preocupam, né? Mas agora com a fila, os povos entrando aqui, eles não preocupam não, né? Vamos resolver isso aí, BH Trans. Me ajuda aí. Mais que essencial, o transporte público é um direito. E quando o serviço não funciona como deveria, quem paga a conta é o usuário. Fica aí o recado de quem vive a realidade e espera por mudanças. Conta pra gente. É verdade. E eu fico me imaginando que eu conheci o transporte coletivo de Belo Horizonte antes das mudanças que aconteceram em 1979. E depois com a criação das estações de ônibus. Porque antes o sujeito pegava o ônibus lá no seu bairro e o ônibus ia até o centro da cidade. Não fazia esse passeio pelo centro da cidade inteiro, né? Chegava, deixava num ponto do centro da cidade e voltava. Então era muito mais rápido. De repente criaram, né, o sistema bairro a bairro, que o ônibus vai e faz aquele passeio pelo centro da cidade para depois ir para o outro bairro, né? E ainda tem a estação de ônibus. Você sai do seu bairro, vai ter que passar na estação de ônibus, desce do ônibus do seu bairro para entrar no ônibus da estação. E então, quer dizer, ficou muito mais difícil, muito mais longa a viagem, né, de quem depende do transporte coletivo, infelizmente. Mas vamos ouvir a opinião de uma pessoa que entende desse processo do direito do consumidor, que é a doutora Liz Santiago. Doutora. Todo cidadão tem direito ao transporte público de qualidade, seguro, eficiente e acessível. A Constituição Federal garante no artigo 5º o direito à locomoção e prevê no artigo 6º que o transporte é um direito social. E para efetivar esse direito, a Constituição obriga que o Estado crie leis que regulamentam o transporte público e que os municípios efetivem essas normas, disponibilizando meios de transporte coletivo de qualidade, seguros e que atendam a toda a população. Além disso, a Lei da Mobilidade Urbana garante ao usuário o direito à informação sobre os itinerários, os horários e as tarifas dos serviços. Essas informações podem ser acessadas diretamente nos sites e aplicativos disponibilizados pelas prefeituras municipais. Também é direito do cidadão comunicar às autoridades competentes os problemas enfrentados no transporte público. Em Belo Horizonte, sabemos que os usuários lidam diariamente com a superlotação dos ônibus, metrôs e estações, com os atrasos nos horários de partida e chegada, com a falta de segurança nas estações e podem até ser vítimas de acidentes de trânsito, sofrendo diversos prejuízos materiais e morais. Nesses casos, é possível informar os problemas enfrentados à Prefeitura pelo site ou pelo telefone 156. Outra opção é buscar orientação jurídica adequada a cada caso, junto ao PROCON, à Defensoria Pública ou a um advogado especializado e de sua confiança, para que as medidas cabíveis sejam adotadas e que os seus direitos sejam assegurados. Pois é, mas a BH Trans, né, se manifestou através de uma nota e informou que os 2 elevadores lá da estação São Gabriel estão em manutenção, com reparos em fase final. Também disse que a maior parte dos danos é causada por vandalismo. Eu até entendo isso, que, né, o povo usa muito de vandalismo para as coisas públicas, né? E ela informou também que agentes e vigilantes atuam na estação para organizar filas, evitar conflitos e auxiliar idosos e pessoas com mobilidade reduzida. E acrescenta que uma campanha educativa contra o vandalismo está em andamento. Eu imaginava uma estação de ônibus diferente, né? Com lanchonete, com tudo aquilo que as pessoas tinham direito, né? E um serviço melhor prestado ao usuário. Mas você presta bem atenção. Chegam 10, 15, 20 ônibus dos bairros e entram na estação. Deixa o passageiro ali e o passageiro tem que pegar o primeiro ônibus que vem para o centro da cidade. O trajeto do ônibus da estação até o centro da cidade é rápido, porque vem numa pista exclusiva. Bom, sem problema. Mas para entrar dentro desse ônibus é um problema, né? Tá igual a estação do metrô, né? Quando o metrô chega, abre as portas, as pessoas não tem organização, não tem fila, não tem nada. E antes tinha, né? Antes as pessoas se organizavam em filas, né? Se respeitavam. Essas coisas deixaram de existir, infelizmente. Mas vamos novamente à Central de Notícias da Rede Catedral com a Letícia Bessa. Letícia!
Oi, Assir, não estou querendo desanimar ninguém, a gente já está nesse papo aí de problemas do transporte público. Mais uma notícia ruim agora, o pessoal vai ter que se organizar no orçamento. A partir da semana que vem, teremos reajustes na fatura da CEMIG. Isso mesmo, aumento de 7,36% a partir da próxima quarta. Na verdade, esse ajuste foi definido hoje, anunciado hoje pela ANEEL, né, a agência que regulamenta o setor, mas ela vai ser sentida pelo cliente CEMIG, pelo consumidor, a partir do orçamento de julho, porque o reajuste passa a valer em 28 de maio, ele vai chegar na fatura de junho com vencimento para julho, mês 7. Então, o consumidor já deve se organizar para esse ajuste de 7,36%. Por quê? A ANEEL justifica que é aumento nos encargos. Encargos que eles chamam de encargos setoriais. O que é isso? São os investimentos do setor de energia para o avanço do setor de energia no estado, né, no país, e também para outros investimentos, como energia renovável, enfim. Então, esses custos ficam embutidos na conta, né? E esses encargos setoriais tiveram reajuste e, portanto, vai refletir agora na ponta, né, no consumidor. Clientes da tarifa social, que pagam a tarifa social CEMIG, que é uma taxa mais barata, vai ter um reajuste também menor, de 2,02%. Então, a gente já deve se organizar aí para o orçamento do meio do ano, viu, Assir? Porque o ajuste é considerável, né? É isso aí, Letícia. E é bom lembrar que numa cidade como Belo Horizonte, nós temos vários tipos de alíquota. Tem uma alíquota que é cobrada, por exemplo, no bairro de Lourdes, né? No bairro de Funcionários e etc. Né? E tem uma alíquota que é cobrada na periferia. A alíquota da periferia é mais baixa do que a alíquota dos bairros mais chiques, vamos dizer, onde está o pessoal que pode pagar melhor e etc. Mas o interessante é o seguinte, né? O salário sobe 5%. Né? É a alíquota de aumento que o governo do estado está dando para os seus funcionários e também o pessoal da iniciativa privada está recebendo 5% de aumento, né? De aqueles que têm que reajustar salário. Agora, aí a alíquota aí da CEMIG já é de 7%. Por que 7%? Porque tem aí as obrigações que a CEMIG tem, não só a CEMIG, mas todas as companhias de energia elétrica. Eu fico me lembrando aqui, que eu lembro muito bem quando o governo do estado pedia dinheiro emprestado no Banco Mundial para aplicar e melhorias do sistema energético em Minas Gerais. Né? Aí você pagava o aumento, mas também na alíquota estava constando o pagamento, né, dessa dívida que a CEMIG, que o governo de Minas contraía. Essa dívida era uma dívida do governo de Minas, mas que ia ficar na dívida, quando a dívida vem em dólar, ela vai para o governo federal. Por isso que de vez em quando a gente fala que a nossa dívida só cresce, porque a dívida de Minas, né, ela cresce com essas coisas todas, com os empréstimos externos, essas coisas todas. Então, infelizmente, né? A CEMIG até comenta que desse total, né, do total de investimento, de recursos, 26% são da conta de luz. Ela vai para os custos da CEMIG, né? Para os custos de manutenção, de postes, enfim. E 74% do valor vai para esses encargos setoriais. Então, o impacto desse tributo, né, a gente sente agora na ponta. É verdade. Infelizmente tem que tirar da conta de luz e vai tirar na conta de quem paga energia elétrica. Daqui a pouco a gente volta. Até já! Pois é, estamos de volta aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. São 17 horas e 32 minutos em Belo Horizonte. E nós agora vamos falar sobre a necessidade de atuação mais presente dos PROCONs em meio aos abusos nos preços, setores inteiros perdendo lucratividade e também sobre crise do INSS. Estou recebendo aqui o conselheiro titular do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, Gelton Coelho. Gelton, boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, Assir. Sempre é bom te rever e aprender junto. A alegria é nossa de recebê-lo aqui e nós temos sempre, quer dizer, hoje, graças a Deus, nós temos aí muitos meios de defesa do consumidor, não é verdade? Antes não tínhamos, né? Antes, há muitos anos,
O governo tinha lá a tabela da Coap, da Cofap, de não sei o quê, e nada resolvia. Né? Exato. Porque nós não tínhamos meios, inclusive, eu fico olhando assim, o quanto nós melhoramos, né? Porque antes você não tinha todo esse processo de produção de alimentos que nós temos hoje, né? Exato. Né? E todo o processo que nós temos hoje, que quem regula o preço é o mercado, não é mais o governo, né? Com as suas tabelas e etc. Né? Mas mesmo assim, nós temos que ficar atentos, não é isso? Exato, assim, na verdade a gente tem uma dinâmica, um crescimento do país muito grande, né? Essa evolução da produção agrícola hoje, que é um setor industrial. É verdade. Né? Que desenvolveu muito a Embrapa, trouxe um desenvolvimento dos produtos, se adaptando ao clima, à questão também da inclinação de terrenos. Então, tudo isso trouxe uma dinâmica para a nossa produção que é muito importante. Então, a gente tem que pensar o seguinte, hoje a gente está exportando muito, e é ótimo que seja assim. Temos que continuar, a gente não tem que brigar com isso. Irmão, a gente vê a grandeza do nosso setor produtivo hoje, principalmente não só da pecuária, também da agrícola de uma maneira geral, é quando agora deu a crise aí das granjas, né, do problema da gripe aviária, e você vê algumas granjas que o negócio assim maravilhoso, de uma grandiosidade, uma coisa que eu nunca tinha visto. Né? Isso é tão importante, Assir, porque, veja, a nossa qualidade e o nosso controle dessa qualidade é tão grande que a gente, quando identificou, foi pontualmente, fez o cerco, identificou lá 16 mil animais, já fez o controle e agora vai fazer o controle de fronteira para não expandir. Ou seja, a gente consegue resolver muito mais rápido, por exemplo, do que o governo americano, que teve que sacrificar muitos mais animais, não tem esse controle territorial que a gente tem no Brasil. Então a gente consegue sair dessa situação de uma maneira muito mais fácil que os outros países e mais, a gente consegue entregar um produto com qualidade, com a segurança de saúde que o nosso consumidor precisa. É verdade. Então, quer dizer, e hoje nós temos, quer dizer, temos hoje toda a gama de defesa do consumidor que nós não tínhamos antes, né? Exato. A gente precisa avançar um pouco, porque é muito difícil a gente estabelecer o que é um preço abusivo e o que não é. É verdade. Vou dar um exemplo. A gente tem cerca de 2 anos que mudou a política de preço da Petrobras e a gente não tem aumento mais de combustível. A gente teve algumas recolocações de impostos, né? Mas isso não levou a uma alteração tão significativa do combustível como a gente vê nos postos. Então, o que está acontecendo? Como a privatização de parte da Petrobras, você não tem um controle mais sobre todas as cadeias econômicas do combustível. E quando eu adiciono pessoas aí no meio, é óbvio que todas elas têm que ter lucro. Mas o interessante, né, irmão, porque virou a commodities, né? Um dia eu vi o Ike Batista, até deu essa entrevista aqui, falei dessa entrevista dele, ele disse o seguinte, que o preço do barril de petróleo produzido no Brasil é $3,5. Isso. Né? Só que nós temos que pagar o preço do refino. Do barril, o preço que está sendo vendido no mercado internacional, porque o nosso petróleo é commodities, né? É uma das nossas principais pautas de exportação hoje, para você ter ideia. Também, né? Então, o arroz, subiu o arroz, mas é commodity. A carne subiu, é commodity. É o preço internacional que nós estamos pagando, né? A luta nossa na economia é exatamente para a gente conseguir equilibrar esse lucro que é necessário, que a gente tem que buscar isso, enquanto economia de mercado que nós somos, a gente não abre mão disso, mas também conseguir entregar para a população brasileira um preço que seja adequado. Porque quando eu tenho os postos de combustível, por exemplo, com preço mais alto, está perdendo o motoboy, está perdendo o caminhoneiro, está perdendo o entregador, está perdendo o pessoal do Uber, que hoje tem um papel no transporte público fenomenal. Eles fazem parte do sistema de transporte. Ô, Gelton, e outra coisa, né? Apesar de tudo isso, nós ainda temos um certo controle, mas nós não temos controle da malandragem, né? Essa malandragem hoje que está aí na inteligência artificial, na internet, que as pessoas estão passando para trás o outro, não é verdade? Com uma facilidade muito grande, né? Exatamente. Essa é uma das maiores crises e cuidados que a gente tem. Acho que não tem polícia nenhuma que consegue ver isso, né? Aqui em Minas a gente tem um serviço de inteligência, o Ministério Público tem avançado. Mas presta bem atenção, o sujeito toma dinheiro seu, né? Você
é levado a fazer um depósito numa conta bancária, se tem conta bancária, é muito mais fácil de você identificar o cara que está passando o outro para trás, não? Exatamente. E a polícia não consegue fazer isso? O senhor tocou num ponto muito importante, que é essa crise do INSS, né? Que é exatamente isso, é o controle dos dados. Então, o controle dos dados que não foi feito adequadamente permitiu que diversas empresas e outros, como você falou, que não têm as mesmas intenções de uma empresa, com acesso aos dados, eles conseguiram fazer um rombo absurdo. E eu fico achando interessante, irmão, porque ninguém defende o aposentado. Quando tem qualquer reforma aí, o aposentado que pagou o seu INSS durante muito tempo, pagou, etc., ele é o mais prejudicado. Tem que reformar a Previdência e esse cara é que vai ser prejudicado. Agora, os outros não. E outra coisa, para que tanta associação para defender o aposentado, hein, irmão? É isso. Então, a gente Nunca vi ninguém defender aposentado. Quando a gente estuda um pouquinho, a gente está começando a ter noção disso, a maioria dessas instituições não tinha vínculo nenhum com as instituições respeitabilíssimas que cuidam das pessoas idosas. Não havia nenhum vínculo. Então, como que eles conseguiram fazer esse cadastro? É verdade. Como que conseguiram acessar tantos dados? Aí que entra a corrupção, né, do próprio funcionário, né? É muito comum, o sujeito entra com um pedido de aposentadoria, um dia ele recebe um telefonema de um banco, já propondo a ele empréstimo consignado. Você, mas não aposentei, o senhor já está aposentado. Quer dizer, o próprio funcionário do INPS já passou para os interessados, né? O nome do cara que já está aposentado, ele não sabia. Eu vou contar um caso pessoal. Meu pai faleceu faz um ano. E aí minha mãe entrou com um pedido lá de pensão no INSS. Nós ficamos sabendo que tinha sido aprovado porque ela começou a receber tanto telefonema e eles já sabiam margem consignada para sugerir o quanto podia pegar de empréstimo. Nós tivemos que desligar o telefone fixo dela, tamanho assédio que aconteceu. E no momento em que ela tinha perdido o amor da vida dela, sendo assediada por empresas interessadas nisso. Mas vamos voltar à nossa redação da Rede Catedral com a Letícia Bessa. Letícia. Boa tarde de novo, Acir, todo mundo que está chegando agora no Ei Gente. O destaque agora é saúde, Acir. A Defesa Civil de BH emitiu um alerta para baixa umidade relativa do ar. Esse alerta já está em vigor, umidade em torno de 30% em BH, e esse alerta é válido até o domingo, então até o fim da tarde do domingo. Então a gente deve ficar alerta, especialmente para hidratação, né, Acir? Porque às vezes a gente tá achando aí que bebe água só quando tá com sede, no frio tomo menos água, mas não é assim, né? Quando a gente dá sede, é já o sinal do corpo que já era para ter tomado água há muito tempo, né? Então a gente precisa se hidratar, tem que levar isso a sério, porque a umidade do ar já está baixa, o tempo não está favorável, já é tempo seco mesmo. Então o que a gente precisa fazer é se cuidar. Inclusive, além nesse momento aí de baixa umidade do ar, tempo frio, mais seco, o metrô BH e também a Secretaria de Saúde aqui de BH fizeram uma parceria para fazer um mutirão de vacinação amanhã, quarta-feira, na estação Santa Efigênia do metrô. Então, quem passar por lá amanhã vai poder aplicar dose da gripe. Serão 300 aplicações entre 9 da manhã e 4 da tarde. É uma oportunidade mesmo, né? Quem já estiver passando por lá, não teve tempo de ir no posto de saúde, vida corrida, aproveita então amanhã na estação do metrô Santa Efigênia, das 9 da manhã às 4 da tarde. O que tem que fazer? Tem que levar um documento de identificação com foto, geralmente a gente já tem na bolsa, né? Já é orientado a não sair sem o documento, só vai ter que colocar lá o cartão de vacinação para garantir, ficar anotadinho lá, né? Assim, já está lá. Essa vacina é a vacina trivalente, que protege contra 3 vírus da gripe. H1N1, H2N3 e também a influenza. Excelente oportunidade amanhã. Falou, e eu vou aqui tomando minha aguinha aqui, né? Isso aguinha aqui, que é muito interessante. Ô, Gelton, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Falando aqui conosco, né? Sempre bom te reencontrar. Mas a alegria é nossa. E daqui a pouco a gente volta. Até já! Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Eu estou recebendo aqui o professor e técnico Álvaro Andrade, que é um professor de física,
de esportes, né? Fico me lembrando, nós estamos falando aqui de esportes, eu fico me lembrando que eu, menino, aprendi a jogar futebol, como toda criança aprende a jogar futebol rapidamente, né? Já nasce chutando bola, né? Mas eu aprendi um jogo que hoje, normalmente, as crianças não brincam, que era o bente altas. Bente altas era duas pessoas que jogavam, né? Sem problema nenhum e tal. Com bola de meia, bola feita com meia de mulher, né? Ou meia de homens mesmo, né? E fazia a bolinha de meia. E não podia ser molhada, porque se ela molhava ficava pesada demais. Aprendi a jogar tênis de mesa, né? E dama lá no refeitório da Metalúrgica Triângulo. Eu levava almoço para um cunhado e para outras pessoas, né? Naquela época eu levava almoço 10, 15 marmitas, né? Todo dia, né? Menino, para ganhar um dinheirinho, né? Então, aproveitava porque na hora do refeitório você jogava tênis de mesa e dama. Então aprendi a jogar. Mas eu não sei o que é beach tênis, o que é o Álvaro? Isso. Obrigado pela oportunidade aqui de estar com vocês. Beach tênis é um esporte, né, que foi criado na Itália, foi desenvolvido na Itália e chegou ao Brasil há aproximadamente 15 anos. E é um esporte, primeiramente, era um esporte praticado muito na praia. Sei. E hoje as capitais, os interiores, né, fora do litoral, tem crescido muito esse esporte, até mais do que alguns litorais. Na praia tem uma série de esportes, né? Principalmente quando a gente vai ao Rio de Janeiro, a gente vê os caras fazendo um jogo que é só de cabeça, né? Com a futevôlei. Futevôlei, né? Com a rede ali, separando os dois campos, eles fazem um campo direitinho, etc., na praia, né? E o beach tênis, eles jogaram na praia como? É como se fosse um tênis, como se joga na quadra, mas na praia, com a mesma espessura da rede, como é que é? Sim, é um esporte onde você trabalha com raquete, né? O jogo é raquete, como o tênis. Uma quadra similar a essa. E a bola é a bola de tênis, é a mesma bola? É uma bola com uma calibragem menor do que a de tênis. A de tênis ela é mais rígida, né? Ela tem uma calibragem menor para diminuir um pouco a pressão da bola. Sei. Tá? E tem uma raquete também diferenciada em relação ao tênis. É um esporte onde usa umas dimensões próximas do futevôlei, que você já viu algumas vezes. É verdade. Né? Onde a bolinha, diferente do tênis, a bolinha não pode quicar. Né? Em função da areia, a bolinha não quica. O trabalho é todo feito com a bola no ar. No ar. Isso. Porque no caso do tênis, a bola pica, né? Exatamente. Pica e você rebate, né? Exatamente. Dentro do seu campo, né? Dentro do seu campo. Você pode pegar o tênis, você pode pegar tanto no ar quanto a bola, depois que ela quicar, você pode fazer o contato com a bola. Mas o beach não. O beach não tem a opção de quicar a bola. É interessante. É igual o vôlei de praia, né? O vôlei de praia com duas pessoas, né? É uma coisa impressionante, né? Porque eu acho que exige tecnicamente e fisicamente, né, um esforço muito maior do que não sei, eu acho que um time de vôlei numa quadra, né? A dimensão é a mesma com 6 pessoas e com 2, né? E com 2, né? Exato. E outra coisa, na areia, né? Na areia. Na areia, né? Que é um esforço físico muito maior, né? Aliás, eu não sei porquê, você está acostumado a tomar sol, qualquer solzinho, você tem problemas com a pele, eu fico imaginando aquelas meninas lá jogando o vôlei de praia, aquele sol calcicante. É verdade. Impressionante, né? O beach tênis a gente passa por isso, né? Também, da mesma forma, se proteger bastante, usar bastante protetor Normalmente solar. os clubes de Belo Horizonte, os clubes já têm uma quadra de areia, né? Isso. E essa quadra de areia serve para muita coisa. Ela vira uma quadra multiesportes, né? Onde tem o vôlei de areia, tem o futevôlei, tem o beach tênis, né? São os esportes mais praticados hoje. E o beach tênis, entre eles, é um esporte que tem crescido muito. Já tem campeonato de beach tênis em Belo Horizonte? Existe muito. Todo fim de semana nós temos, em média, 2 a 3 campeonatos em Belo Horizonte. Mas internos, né? Nos clubes? Não. Em arenas, né? Hoje nós temos Belo Horizonte, hoje, fora os clubes, nós temos em torno de 60. E como é que é? É clube ou duplas? Dupla. Dupla, né? Dupla. Nós temos o jogo de dupla. Não representa um clube, não, né? Não. Nós temos o jogo de dupla e temos o jogo de simples, que aí é 1 contra 1. Né? Temos esses dois formatos de jogo. Beleza. Então, e já está bem, nós estamos aí vivendo já o beach tênis em vários lugares. Eu sei que os clubes já têm, né? Hoje o beach tênis ele está em aproximadamente 90 países.
E Belo Horizonte hoje e Grande BH, a gente está em torno de 60 arenas e ele surgiu estruturas onde? Na Itália. Na Itália? Na Itália. Uhum. E agora está tendo uma grande possibilidade de virar um esporte olímpico, né? É verdade. Existe uma possibilidade para 2032, né? Está sendo discutido ainda com o COI para se tornar um esporte olímpico. Pois é, Álvaro. Eu fico me lembrando aqui da minha infância, né? Eu morava num bairro que tinha muito buraco, porque o trator passava, abria a rua, era poeira. Depois vinha a chuva, era buraco, aqueles buracos imensos, né? No meio da rua, né? E qual era a brincadeira da garotada? Pular buraco. Pular buraco. Aí você via aqueles caras que voavam assim, mas voavam mesmo, aqueles buracos imensos, né? A pessoa pulava de um lado do outro, né? Tomava distância. Aí eu fico lembrando assim, gente, se tivesse alguém aqui que pudesse aproveitar essa rapaziada, eles seriam os maiores atletas de salto à distância. Tá vendo? Não? Mas só que tem que... A pobreza era tão grande que a gente brincava aquilo ali e ainda apanhava. Porque podia machucar, né? Hoje a gente tem trabalhado bastante, né? Em função da garotada, da adolescência aí. Esse lado do esporte, né? O beach tennis tem tirado muitos jovens, por ser um esporte bem interativo, bem inclusivo, a gente tem tirado bastante adolescentes da rua, não em função mais em função de incluir o jovem no esporte. E incluir eles na periferia, né? Periferia, qualquer praça que vai fazer uma praça, já faz uma quadrazinha de areia para... E né? A gente tem incluído muito, porque está tendo muitos esportes, muito campeonato voltado para a categoria, né? Categoria sub-16, sub-14. Então, esses adolescentes que estão nessa idade, antes estavam começando a sair, ir para a rua, começando a beber, eles estão começando a ir para as quadras de beach tênis e jogar beach tênis, passar o dia todo jogando. E aí chega a noite, a gente nem pensa às vezes em sair. Está cansado, né? Já pensa no outro dia, 8 horas da manhã, ir jogar de novo. É verdade. Então vira um hábito, que né? Bom. Isso é importante. Vamos à nossa redação da Rede Catedral falar com a Letícia Bessa. Letícia. Ei, pessoal do Ei, gente... o destaque agora é que o Estado de Minas Gerais acabou de confirmar que não tem nenhum caso de gripe aviária em Minas. Tinha uma suspeita, estava em teste, né, em laboratório, para confirmar se havia caso de gripe aviária em Sabará, aqui na região metropolitana, mas o Estado confirmou que o teste deu negativo. Coincidência ou não, não tem nada a ver com o surto de gripe aviária que tem no Rio Grande do Sul, né? Muito tem se falado dessa gripe aviária, que inclusive cancelou exportações para outros países. O governo garante que não tem a ver com isso. Era uma avaliação de rotina do Instituto Mineiro de Agropecuária e que fizeram esse teste por suspeita, mas deu negativo. Por outro lado, no Rio Grande do Sul, tem uma pessoa em isolamento domiciliar com suspeita de ter se contaminado com gripe aviária, que já tem transitado por lá, né? Essa pessoa é de Montenegro e está em isolamento para que seja confirmado ou não, né? Tomara que não, tomara que seja teste negativo também para essa pessoa, para uma contaminação em humanos. E verdadeiramente só a pessoa que tem contato com as granjas, né, é que pode pegar a gripe aviária, né? Importante frisar isso mesmo, assim, não tem nada a ver. Quem consome o frango preparando direitinho, com o cozimento necessário, mesmo ovo, né? Não tem problema nenhum. Exatamente, nenhum problema, só para quem tem contato mesmo com os animais. Ok, Letícia, amanhã a gente volta, né? Combinado. Um abraço. Eu estou aqui, vou concluir aqui com o meu querido técnico Álvaro Andrade, que veio falar de beach tênis. Fiquei muito feliz de saber que o beach tênis está explodindo em Belo Horizonte e em Minas Gerais, né? Exatamente. O esporte tem crescido cada dia mais. Já existe uma federação de beach tênis, não, né? Existe a federação, já? Tá, onde já existe torneios, campeonatos mundiais, né? Então tá bem evoluído isso. Está ligado a alguma federação que já existe, de vôlei, de basquete? Não, é associado à federação de tênis, né? De tênis. Isso. Existe a CBT, né? Que é a Confederação Brasileira de Tênis, que associou-se ao beach tênis. Que beleza. Né? Então, quer dizer,
vai ter um crescimento muito grande nos últimos tempos, né? Nos próximos anos, né? Isso, já vem crescendo muito nos últimos 5 anos, de 2021 para cá, na verdade, 2021 para cá, tem crescido muito, né? E tanto é que hoje já estamos em mais de 90 países a prática do esporte a nível profissional, né? Tanto que por esse formato que está sendo avaliado para se tornar um esporte olímpico. Para se tornar um esporte olímpico, teria que ter 75 países jogando com confederações no masculino e 4 continentes, e 40 países no feminino e 3 continentes. É um dos pré-requisitos para se tornar um esporte olímpico. Aqui em Minas Gerais, com a sua experiência, o que tem mais? É masculino ou feminino? Feminino. Feminino? O público domina. O público que domina mais o esporte é o feminino. É o feminino. O homem ainda está, mas está chegando. Ou mas mais o que do é futebol bacana, de salão, do futebol de campo, não é verdade? Isso, Né? Mas tirou muita gente. Antes, eu também venho do futebol. Antes o homem saía para jogar o seu futebol. Então vamos lá, para o pessoal que está interessado, tem uma federação, tem um endereço que você quer deixar, como é que é? Isso, olha, nós temos a federação, né, a Federação Mineira de Tênis, que envolve o beach tênis, tá? E temos alguns lugares, né, vários lugares em Belo Horizonte onde a gente tem aulas, né? Eu hoje atuo em clubes, atuo nos clubes do Atlético Mineiro e na ABB e no Clube Olímpico, na Serra. Álvaro, muito obrigado pela sua presença, viu? Nada. Obrigado. Gente, final de programa. Amanhã tem mais. Às 19 horas tem Placar Horizonte. Mas agora vamos rezar com o nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor de Oliveira Azevedo, com Mãe Maria. Até lá.